Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos a mais um tópico do livro O Rei do Inverno, que faz parte das Crônicas de Arthur e escritas pelo Bernard Cornwell. Este tópico é patrocinado pelos padrinhos e hoje darei continuidade à narrativa, à história, falando um pouco sobre o que se passou após o encontro do rei da Silúria e seu druida com uma pequena Nimue. Como eu havia falado no podcast anterior, os interesses ali envolvidos eram todos de ordem política, né? O que procurava-se ali era poder, uma possível e bastante, digamos, frágil aliança para que outras problemáticas posteriores, muito relacionadas ao conflito existente entre Ulfr e o rei da Silúria, Gandleus, pudessem talvez ser evitadas. Um pouco de ouro ofertado, a mão de uma viúva, a viúva de seu filho, a viúva de Mordred, também oferecida, uma aliança firmada em futuros problemas entre Ulfr e os Silúrios, talvez sendo diluídos neste processo. Mas, depois do que acompanhamos, ficamos sabendo que essa aliança não resultou em muita coisa. O autor não entra muito em detalhes acerca do que aconteceu na reunião que os dois regentes tiveram, mas não houve um acordo. E assim, não houve, consequentemente também, nenhum movimento de pacificação. Isso levou a Ulfr a convocar um conselho, né? Levou a convocar outras pessoas importantes interessadas nos destinos, no futuro dos bretões, para assim discutirem o estado atual do reino, os conflitos existentes no mesmo, a situação de Ulfr enquanto regente, o futuro de Norrina e também do pequeno Mordred, do Mordred Jr., né, do bebê, que já estava agora crescendo e ganhando seus primeiros dentinhos. Então, um Conselho Supremo para discutir a situação do reino, o futuro dos bretões, foi então convocado. Só que ele não aconteceria no cenário onde, até o momento, o autor ambientou a história. Nada parecido com os costumes bretões, né, com o seu tipo de arquitetura ou costumes. A partir daqui, nós faremos uma trajetória, uma pequena viagem para uma cidade chamada Glevon, né? Onde lá o rei supremo Ulfr encontraria com um outro regente chamado Theodric. E novamente, neste momento da história, neste trecho do livro, o Bernard Cornwell vai fazer um choque entre culturas, inserir personagens de uma determinada cultura, no caso, os bretões, em um outro contexto, onde eles não estão muito adaptados, e embora eles já tivessem tido uma pequena aproximação dos hábitos romanos, né, e dos elementos característicos da cultura cristã, aqui neste trecho, no encontro entre Ulfr e Theodric, eles seriam mais aproximados desta estética, dessa ótica, e o que nós vamos perceber aqui é como os personagens centrais vão reagir a isso, reagir a esse contato mais aflorado. Nós vemos que Nimue e Derfel ainda não tinham sido introduzidos, eles ainda não tinham realmente visitado um lugar como Glevon anteriormente. E ir para Glevon é ir, digamos, para um mundo muito mais moderno, um mundo que não faz parte do costume dos dois, da educação que os dois receberam,
e costumes os quais ambos, né, prezam tanto a ponto de firmar pactos, né, temer a contínua transformação do seu mundo, perder aqueles elementos do seu passado, das suas tradições. Então, quando Nimue e Dephel vão até Glevon em virtude do Conselho Supremo, o que nós acompanharemos na narrativa, na apresentação do Cornwell, é justamente os impactos desses primeiros momentos que eles tiveram na cidade, né, em cerimônias, basicamente, né, de etiqueta tradicionais e bastante bajuladoras, que ocorrem normalmente, né, é bem frequente no encontro entre dois regentes diferentes, né, todas aquelas polpas e cerimônias típicas, né, onde guerreiros, os melhores guerreiros dos reinos combatem entre si, é claro que em grau de teatralidade, né, é um teatro, não é um combate até a morte. Outras cerimônias de natureza mais artística, como bardos, né, cantando sobre os grandes feitos dos reis. No caso aqui, o Uther é mais bajulado, né, porque é ele quem foi até Glevon, e não o contrário. Mais cerimônias dessa natureza. Enfim, como os personagens vão parar lá? O Conselho Supremo foi convocado, a reunião foi decidida em Glevon, e, portanto, eles teriam de fazer, então, o deslocamento até lá. Mas Nimue, a princípio, não foi convocada para fazer parte da trupe que partiria para Glevon. A questão é que, na ausência de Merlin, como nós vimos anteriormente na história, a Morgana, aos olhos de Uther, seria a encarregada, a voz máxima de Innis Widrin. Mas na prática não é isso que acontece de fato, porque Innis Widrin tem uma própria cultura interna, próprias regras internas, crenças internas, né, papéis sendo desempenhados pelos personagens ali. E por mais que Uther veja Morgana como a sua autoridade na ausência de Merlin, inclusive foi ele quem designou a ela o papel de cuidar de Norrina e Mordred, não é assim necessariamente que as coisas funcionam dentro de Innis Widrin. Ali dentro, né, o que realmente vale, né, o que de fato procede, são os desígnios de Merlin. Dentro de Innis Widrin, nós temos os órfãos de Merlin, os acolhidos de Merlin, e os papéis desempenhados ali são aqueles os quais Merlin decidiu, né? Os postos, a hierarquia foi montada por ele. E mesmo na ausência dele, nós vemos que, de alguma forma, né, o funcionamento interno, a hierarquia ali não muda, né? O respeito pela figura dele ainda é mantido, mesmo que há muito tempo ele esteja fora de cena. Mas quando o Conselho Supremo foi convocado, o Uther recorreu a Morgana, porque, querendo ou não, a Morgana é filha legítima dele. É uma bastarda, uma filha fora do casamento, mas ainda é filha dele. E isso também é uma forma de Uther, né, demarcar espaço, né, é o meu sangue. Dentre os conselheiros, Morgana, por ser filha dele, na cabeça dele, né, seria a menos idiota. E não é que Morgana não seja capaz, né? Morgana foi bem treinada por Merlin também, né? Tem bastante conhecimento, tem o dobro da idade de Nimue, é bem experiente, mas o fato de Nimue ter sido a escolhida de Merlin para a cama dele e para os conhecimentos mais aprofundados dele, ela estava sendo a sua pupila, Morgana acaba se encontrando numa posição a qual ela não pode muito questionar, né? Como é o desejo de Merlin, Nimue é a preferida de Merlin. Se Nimue diz, eu quero ir para o Conselho Supremo, ela vai. Morgana detesta isso, ela tenta sabotar a Nimue, né, faz ameaças
e diz que vai falar para Merlin que Nimue está andando muito com Défil. Défil, inclusive, também foi para o Conselho Supremo, né? A Nimue deixa claro o seu desejo de levá-lo e não uma outra serva, né? Uma serva do sexo feminino. E Morgana tenta, de certa forma, fazer com ela, né, algum tipo de chantagem. Tenta chantageá-la de certa forma. Mas é tudo em vão, né? Nimue não mais escuta Morgana. Nimue não se importa com o que Morgana diz. Mesmo que Morgana tente dar ordens a ela, dentre todos os presentes envolvidos, aqueles que de Innis Widrin foram para o Conselho Supremo em Glevon, Nimue não dá mais ouvidos ao que Morgana diz. E mesmo Merlin não estando presente, ela costuma dizer que está recebendo chamados, indicações, informações dele, o que Défil não entende. E não muitas pessoas vão entender realmente, né? Mas Nimue convive com... dentro dessa dinâmica, eu diria, né? Ela é a queridinha de Merlin e ao mesmo tempo é odiada por todos, exceto por Défil, né? Eu também não diria todos, porque a gente não está acompanhando todos os conceitos de todos os personagens, mas daqueles mais recorrentes, a Nimue não é bem vista por isso, né? Rola ali uma questão de inveja, rola também uma questão de hierarquia, de desejo de poder, de ser reconhecido, né? Então há ali uma certa animosidade, né? Uma certa agressividade em termos de sentimentos, eu diria. Mas assim, Nimue acaba indo contra a vontade de Morgana e também leva o Défil com ela. E a trajetória até lá é marcante, o que de fato é realmente relevante nesse trecho, porque ao sair de um mundo de casas de pau a pique, palhas, né, sem nenhum refino, ao sair de aldeias sem saneamento de qualquer tipo, né, sem pavimentação, onde tudo era construído com madeira, né, corda e coisas muito rústicas, eles entram em um mundo, eles dão seus primeiros passos em um mundo mais modernizado pela cultura romana. Né? É isso que eles encontram em Glevon, é isso que eles encontram ao visitar Tidric, né? Ao se organizar com ele para o Conselho Supremo. Eles entram em um ambiente o qual eles não imaginavam nem em sonhos. E é interessante que, ao fazer isso, nós percebemos dois movimentos dos personagens bretões. Primeiro é a sensação de vislumbre, né? Porque eles encontram coisas que eles não imaginavam nem nas suas mais intensas fantasias, né? Então, eles chegam numa cidade modernizada, toda pavimentada, com arquitetura de rocha, barro cozido, né? Algo bem mais moderno, e a primeira coisa que eles fazem, ao ver aqueles edifícios gigantescos, aqueles arcos, que eles não entendem como sequer foram construídos, aquelas estátuas, né, de mármore, brancas, limpas, né, bem esculpidas, a primeira coisa que eles fazem é o quê? É abrir o bocão, né, ficarem maravilhosos, começam a abrir o bocão e a babar com tudo aquilo. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que aparece, aí já é o segundo movimento, né, o movimento do rechaço. Nossa, eles ficam maravilhados, mas como batesse ali, né, um sentimento... talvez um sentimento mesmo, como se diz no popular, recalque, né? Isso aqui não presta, né? Isso aqui é impuro, isso não condiz com as nossas tradições, né? Isso aqui, na verdade, é um afastamento das antigas tradições que nos aproximam dos nossos deuses. Então é um movimento de maravilhar-se, que é logo seguido
pelo rechaço. E o que nós acompanhamos no decorrer das festividades, durante o torneio armado, durante, né, a referência que os bardos fazem às glórias de Uther contra os saxões, sempre quando aparecem elementos que representam aquilo que os romanos trouxeram para a Grã-Bretanha, né, aquilo que, por sinal, eles também aplicaram em virtude do contato que eles tiveram com uma outra cultura, né, que nós sabemos muito bem que é a cultura grega, né, em termos de arquitetura e muito também no campo filosófico, nas artes. Os romanos foram muito influenciados pelos gregos. O que nós vemos aqui, nos contatos que Nimue e Devil têm com essa cultura, com todas as formas de expressão dela, é o sentimento de maravilhar-se e ao mesmo tempo rechaçar. A Nimue tem um gesto que é bastante característico, né? Acho que é bastante marcante, emblemático, que ela cospe, né? Quando ela vê uma coisa que aos olhos da cultura dela, né, aos olhos do recorte cultural dela, tradicional dela, é algo que não condiz com a tradição, um antigo modo, né, se é algo voltado para a cultura romana e cristã, ela cospe, né, como se ela cuspisse. Cuspir, na verdade, é demonstrar nojo, né, mas ao mesmo tempo um movimento, um gesto para afastar o mal. Essas coisas para Nimue, mesmo ela abrindo o bocão, ficando maravilhada com tudo, são coisas que ela rechaça, que ela considera um mal. Então os dois ficam zombando, né? Zombando de tudo que está sendo mostrado a eles ali. Eles zombam, ficam maravilhados e zombam dos prédios, né? Das falas, do modo como se portam todos os cristãos ali. E sempre tem esse gesto, esse estilo meio rústico, né? Meio bárbaro. Mas veja bem, quando a gente faz esse julgamento, a gente já está fazendo esse julgamento com os olhos de um povo, né, que foi influenciado pela cultura romana, de um povo mais de um mundo moderno, né? Quando a gente olha para o passado e diz isso é arcaico, isso é bárbaro, a gente já está com um olhar, né, enviesado também, né? A gente já está falando do nosso lugar, do lugar que nós nos inserimos, né? Já é uma avaliação também bem preconceituosa, digamos assim, né? Mas é exatamente esse tipo de reação que os locais, né, o povo de Glevon tem em relação a eles. Quando eles falam em momentos que não deviam falar, quando a Nimue cospe, as pessoas olham com aquele olhar de lado, né, com aquela face de reprovação. E a Nimue, por sinal, não tá nem aí, né, ela dá de ombros. Ela é bem pentelinha. Mas nós vemos muito esse embate, né? Essa tensão que existe entre o novo e o antigo, né? Em alguns lugares da Grã-Bretanha isso já está mais enraizado, né? Essa tradição romana cristã já está mais inserida, e em outros lugares não, né? É um processo ainda de transição que não atingiu todos os locais. De um lado nós temos forças querendo manter a tradição do passado e outras já se inclinando para um movimento mais de abertura, né? E em alguns lugares já completamente inserido dentro desse novo cenário. O que nós vemos aqui, né, com o regente Theodoric, já é um movimento de quase completa inserção. Ele já é um cristão, né, o mundo que ele vive, o lugar que ele ocupa, já é um lugar onde praticamente tudo, né, as artes, a arquitetura, né, a engenharia, tudo já foi afetado, né, a religiosidade, tudo já foi afetado por essa nova tradição, né, que foi trazida pelos romanos. Então, nós vemos esse cenário, né, na Grã-Bretanha, de certa forma. E cenários diferentes, né, conflitos internos, mas que de alguma forma apresentam pessoas com uma visão diferente tendo que dialogar, porque
querendo ou não, são todos bretões. Bretões muito diferentes entre si, mas que, em virtude de uma ameaça, né, de um conflito, de um inimigo dos bretões, eles têm que dialogar, eles têm que conversar entre si, eles têm que ter algum acordo para fazer frente aí a uma ameaça em comum, né? As tratativas com os silúrios não deram em muita coisa, então um diálogo é necessário. Eles vão ter que se tolerar de alguma forma. Isso é bastante curioso de acompanhar e ver na narrativa, né? De acompanhar esse movimento. É bastante interessante. Bem, acho que está bom por esse podcast, já é o suficiente por hora. E a gente se fala, a gente se encontra aí num podcast futuro novamente. Um abraço a todos e saudações, Corvides.